Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula com muito amor e carinho aqui. E hoje eu quero falar com você sobre uso capião de servidão. Um assunto pouco falado, muito pouca gente entende. Não é falado na faculdade, não é falado em curso preparatório para OB, não é falado em cursos, né? Cursos práticos. É um assunto que você merece saber, até para que você possa ajudar os seus clientes, tá? Então, é uma realidade no Brasil, existe sim a possibilidade de fazer uso capião de servidão, e de fato, muita gente deixa de fazer por falta de conhecimento, tanto leigo quanto advogado, tá? Então, existe. Primeiro momento, o que eu quero trazer para você? Você parou para pensar que é servidão? Nós temos até o direito de laje, né? O direito de laje, de fato, você precisa necessariamente, para usufruir do direito de laje, que é um pedido, um requerimento de regularização, ou direito de laje como tese, dentro até de um uso capião, você precisa ter uma entrada individualizada. Essa entrada individualizada é obrigatória. O direito de laje, gente, quando eu falo, sem entrada individualizada, não existe direito de laje, hein? Eu preciso ter essa entrada saída individualizada. Agora, servidão, quando nós falamos de servidão segundo o Código de Processo Civil, o Código Civil, que nos interessa o conceito, a servidão ela tem natureza jurídica de direito real. É importante a gente lembrar dos conceitos para que a gente possa estudar a respeito do uso capião de servidão. Então anote aí, servidão tem natureza jurídica de direito real sobre a coisa alheia, de gozo, fruição. É sim um direito exercido sobre uma coisa imóvel, pertencente a outra. Então, se eu consigo servidão, esse direito ele vai ser, de fato, vai resguardar outras pessoas, a passagem, né? Então, é importante falar sobre isso. Então, de fato, sim, é um direito exercido sobre uma coisa imóvel pertencente a outra, é uma realidade. Uma vez que não admite também a servidão sobre coisa própria. E nisso, a servidão se distingue muito bem da propriedade, que é um direito real sobre coisa própria, tá? Então, temos que entender, temos que saber como funciona a servidão. Dentro desse cenário, como que funciona a servidão, então? Vamos lá. A servidão, ela proporciona, gente, a utilidade para o prédio dominante. Ou seja, grava o prédio serviente, como é chamado, que pertence sim a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequentemente registro no cartório de imóveis. Quando eu falo de servidão no direito, a servidão no direito é um instituto originário do direito romano, muito antigo, né? Tem como características adotadas, sim, até hoje, em análise etimológica, né? Quando eu falo de originária, na sua nomenclatura da palavra, a servidão vem do versus, pessoa sujeita à dominação a outra. Esse é o teor, o conteúdo de servidão, seja no caso das pessoas, seja no caso das coisas. E a servidão ainda possui uma conotação, algo que submete a algo, algo que se domina. Então nós temos dentro desse contexto. Importante lembrar também que nós temos espécies de servidões, isso é necessário tratar também. As servidões, gente, podem de fato se tornar servidões de formas variadas, e sendo as mais conhecidas a servidão de passagem, acho que é a mais conhecida, né? A servidão de passagem, que permite que o proprietário de um imóvel transmite, sim, né, um pelo outro ou pela outra pessoa. Existe essa conexão, essa relação. Acho que um dos poucos institutos é a servidão que causa isso. No entanto, gente, existem outras modalidades de servidão, como a servidão chamada de aqueduto, ou de iluminação, ou ventilação, ou até mesmo de pastagem. Também tem essas espécies de servidão. Uma pergunta que foi feita, eu achei muito inteligente. Professor Júlio, quem é dono? Foi a Heloísa que fez essa pergunta. A doutora Heloísa, advogada. Professor Júlio, quem é dono de uma servidão? Eu gostei muito dessa pergunta, parabéns, porque é uma realidade. A servidão, gente, ela não se presume, pois constituindo um ônus ao proprietário de um imóvel, é um ônus. Eu tenho uma terra enorme e eu sou obrigado a deixar as pessoas passarem ali. A servidão de passagem. Então ela é um ônus, ela é considerada um ônus. Na dúvida, deve ser tida por o proprietário inexistente. Pronto, inexistente, é uma servidão. Se tornou algo obrigatório a passagem, o fluxo. Tanto é que ela em regra, ela é inalienável, uma vez que o titular da servidão, que é dono do prédio dominante, não pode transferir a terceiro. Eu não consigo vender, é uma realidade, né? Então também merece atenção nesse sentido. Outra pergunta foi feita pelo Dr. Rogério, que é defensor público, também aluno da nossa pós. A principal diferença entre o servo e o escravo
Isso levando para os primórdios, os conceitos de servidão, é justamente a questão da propriedade, né? Enquanto na época os escravos eram seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, os servos não pertenciam a ninguém. Os servos não pertenciam a ninguém, por isso vem servidão dos servos, né? Não pertenciam a ninguém, e a relação estabelecida nesse caso era de dependência e não de propriedade. Então, por isso a servidão também. Outra pergunta que foi feita, que eu separei aqui, foi feita pelo Guilherme que é advogado no Paraná, também aluno da nossa pós. Doutor Guilherme, que inclusive completou 83 anos, doutor Guilherme. Parabéns, viu? Parabéns. Ele pergunta aqui, professor Júlio, qual a diferença entre rua e servidão? Então, uma pergunta também interessante, uma pergunta importante também. A servidão é uma rua geralmente estreita, né? Onde o carro não passa. E é muito comum em áreas de povoação açoriana, né? Isso é muito comum. Geralmente, gente, fica em áreas mais pobres, sem planejamento urbano ou em lotes que foram partilhados em vários lotes menores, isso é muito comum, e onde também precisa ser criado alguns caminhos para que os moradores possam acessar as vias principais, né? Então, mas acontece muito em bairro, hein? Você pega o bairro de São João Clínico, São Paulo, é cheio de escadas, né? Escadas servidões, ninguém pode tampar aquela escada, né? As escadas que são comuns nos nossos bairros, centro de São Paulo também, isso é muito comum. O Antônio fala aqui, professor Júlio, o sinônimo de servidão, sujeição, submissão, cativeiro, dependência, escravidão, verdade. Legal, verdade. Outra pergunta foi feita, quantos metros tem que ter uma servidão? Gente, isso depende muito de vários fatores, plano diretor, entre outras questões, não é só o Código Civil. Então pode mudar de área para área, de bairro para bairro, estado para estado, mas em regra a extensão máxima das servidões de passagem limita-se a 100 metros, tá? A 100 metros, então essa é a regra. Tem lei orgânica que trata disso, lei orgânica municipal. Você pega uma lei orgânica que foi muito discutida na época, foi a lei de São Bento do Sul, a lei 11.082, 2004, foi muito discutida naquela época, né? Então é importante. O Guilherme pergunta aqui, professor Júlio, quando é necessário o registro da servidão? Vamos lá, outra pergunta interessante também, o pessoal tá bom de pergunta hoje, hein? É necessário o registro da servidão, isso é importante, para que institua, né, numa servidão de passagem, é necessário o acordo entre os donos dos dois imóveis. Então tem que ter um acordo, que deve ser por escrito e regularizado, registrado na matrícula do imóvel, que irá ceder a servidão no registro de imóveis. Então, isso se for feito no âmbito consensual, é isso, tá? Quais as características da servidão? A Juliana pergunta aqui, Juliana que é advogada em Santa Catarina, também a nossa aluna da pós, Juliana que é advogada e procuradora também, hein? Tem pergunta da Célia também, que é registradora de imóveis, nossa aluna aqui também. A Juliana pergunta, quais são as características da servidão, professor Júlio? Então guarda aí, Juliana, isso é importante, hein? Isso é importante, faz toda a diferença. As características da servidão, gente, a servidão predominantemente na sociedade feudal, ela era baseada nas relações entre os camponeses, que eram os servos, e os proprietários de terras, o senhor feudal. As principais características da servidão eram, sim, os servos, que não podiam deixar o manso servil, sem autorização do senhor, sem liberdade, né? E eram cobrados impostos os servos. Então, na época, lá nos primórdios, as principais características eram essas, tá? Então, hoje, na prática, servidão é passagem, né? Servidão é passagem. A servidão, ela foi instituída por particulares, regulada e prevista no Código Civil, sim, regra geral, as passagens em acordo comum, celebram um contrato, posso celebrar um contrato, no qual o proprietário do imóvel, serviente, permite o uso do possuidor do imóvel chamado dominante. De forma onerosa, pode ser de forma onerosa sim, paga, pode ser, servidão pode ser paga, hein, gente? Lembra disso que é importante. E pode ser gratuita, gerando um direito real de uso após o registro no competente. Então, isso é importante no cartório competente, tá? A servidão de passagem, eu queria explicar para você como funciona aqui. O Rubens fez uma pergunta também, Rubens também, que é oficial de cartório na cidade interior de São Paulo. Rubens, a servidão de passagem é um ato voluntário entre os proprietários, em regra, por meio da qual um dos imóveis adquire o direito de utilizar um caminho de acesso através, sim, do segundo imóvel, né? Aumentando, assim, a sua utilidade e que se constitui diante da liberdade dos proprietários de contratar. Então, ponto importante. E aí vem a pergunta, né? Professor Júlio, cabe ou não cabe aos campeões de servidão? Cabe. A resposta é sim. A servidão de passagem, uma vez demonstrados os requisitos do artigo 1379 do Código Civil, autoriza a consumação da uso capião, sim. É uma realidade, né?
Outra pergunta que foi feita, professor Júlio, pode fechar a servidão de passagem? Se o vizinho, gente, ou o terceiro faz o uso dessa passagem mediante autorização do proprietário, possuidor do imóvel, é possível fechar a passagem, artigo 1210 e também o 1288 do Código Civil, contando que o outro imóvel não esteja encravado, ou seja, sem saída para qualquer estrada, tá? É uma realidade também, tá? Então, tanto é que existe essa questão, né? Existe essa discussão no direito imobiliário, que é o trancamento de passagem de propriedade, se é possível, né? Então existe essa discussão é clara. E acontece muito, hein? Aí existem ações judiciais que você advogado, você pode fazer, como obrigação de fazer. Se o vizinho ou terceiro faz o uso dessa passagem mediante autorização do proprietário, possuidor do imóvel, é possível fechar a passagem. Então, nós temos aí como fundamentação o artigo 1210 e 1288 do Código Civil, contando que o outro imóvel não esteja encravado, ou seja, sem saída para qualquer estrada. E no caso, de o imóvel estar encravado, não tem saída, sem saída mesmo, o vizinho terá o direito de exigir a passagem mediante indenização. Isso aparece no artigo 1285, hein, gente? Outro ponto que eu ia falar para você, já o vizinho que faz uso dessa passagem, ou seja, a servidão aparente, que é o nome dado, de forma contínua, não contestada pelo proprietário, possuidor, por mais 10 anos, ele poderá ter direito de uso sobre ela, né? Na verdade, o uso capião de servidão é o direito de uso, independentemente se o imóvel está encravado ou não, e nós temos os fundamentos do 1379, artigo 1379 e 1242 do Código Civil. Então, nós temos bons fundamentos para isso, né? E acontece muito, né, gente? Essa é uma confusão comum, é uma realidade. Então, também é um assunto que merece atenção. Quando eu falo de uso capião de servidão, então é uma realidade, sim. É uma realidade. Nós precisamos saber que existe, de fato, o uso capião de servidão não é algo novo, é algo antigo. O uso capião de servidão, ele entrega o direito de uso, de passagem. É comum no âmbito rural, muito comum, mas também é muito comum no âmbito urbano também. Nós tivemos um caso aqui, inclusive uma querida colega, a doutora Fernanda, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da UB de São Bernardo, no Campo, um condomínio, um empreendimento foi construído ao lado de um galpão que era como se fosse um shopping center, e esse shopping center foi vendido, ia ser reativado, e eles queriam, de fato, cessar essa servidão de passagem. Para eles não era interessante, mas para quem comprou era muito interessante, porque mudava o lado da rua, a saída. Então, de fato, é algo a ser discutido. A uso capião, gente, ela constitui-se como uma forma de aquisição de propriedade, materializada pela posse prolongada da coisa. Nós já aprendemos aqui no nosso curso, nossa posse. A servidão, por sua vez, podemos dizer que se trata de um direito real que recai sobre coisas imóveis, impondo restrições a um prédio em favor de outro. Essa é a realidade. Quando não cabe servidão, né, uso capião de servidão, podemos dizer que a uso capião não pode ser utilizado em casos onde a pessoa que ocupa o bem tem conhecimento de que não é proprietário ou trabalha para o mesmo, né? Então, caseiros, locadores, etc. E aí poderíamos levar isso para o contexto do uso de uso capião para servidão, né? Uso capião de servidão, que é o nome utilizado. Mas a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Então, professor Júlio, dá exemplos. Eu dou vários exemplos práticos. Já tive casos aqui no escritório, casos que nós fizemos ação de uso capião para o condomínio. O condomínio apareceu no polo da ação, no polo ativo, em caráter de exceção, porque o condomínio precisava daquela servidão. Isso aconteceu, foi uma realidade. Então, é possível que isso aconteça, tá? Então, é possível o uso capião de servidão. Para isso, basta ter o quê? Os requisitos. Posse, mas pacífica, lemos nome. De fato, eu tenho esses requisitos, eu consigo sim ter acesso, né? Ter acesso de forma plena. Legal, deixa eu ver aqui todo mundo ouvindo. Quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando a aula, sala lotada. O Euclides, o Thiago, que legal, gente. Muita gente, hein? O Júlio, Marconi, oficial. Legal, legal. Olha o Jadson, Ana Santana sempre acompanhando, que legal. Legal, gente, ó, muito bom, muito bom. Todo mundo acompanhando aqui, deixa eu ver aqui. O Euclides, gratidão pela aula. Obrigado, Euclides. Tudo de bom para você, viu? Para a família, Tiago. Uso capião de imóvel em nome de empresa encerrada há mais de 20 anos. Pacifica, compensa
precisa tomar cuidado. Se a empresa não está ativa, né? Ela está morta, está suspensa, então precisa tomar cuidado. Inclusive é uma linha muito boa de defesa, para quem não quer que esse uso capião seja procedente. Mas pode, é possível uso capião de pessoa jurídica sim. Preciso de algum documento da casa para ligar água? Precisa, né? As companhias têm exigido sim, e o uso capião, quando você distribui a ação, o próprio protocolo, em regra, tem surtido efeito para você conseguir fazer a ligação ou a transferência de água e luz. Vai de cada companhia, de cada gestão. Bom dia, corretor, resultados com Adson Lopes, legal. Muita gente aqui, hein, gente? Marconi. Professor, tenho transcrição de terras de 5.600 metros quadrados, de área rural. Posso fazer uso capião? Pode, você pode fazer uso capião. E tem várias ações de uso capião e tese de uso capião que não tem limite de metragem, é uma realidade, né? Pode sim, pode e deve, pode e deve. Gente, a ação de uso capião, vamos conversar sobre ela, tá? Como que eu vou fazer essa ação então? Então, por mais que seja um uso capião específico, diferente, eu vou trabalhar sim com um uso capião, em regra, onde eu vou usar o artigo 319. Então, endereçamento, qualificação, não tem diferença. Preliminares. O uso capião de servidão pode ser pessoa física, ou seja, pessoa natural e pessoa jurídica, tá? Então, podemos usufruir sim. Legal. Deixa eu trazer para você aqui, deixa eu ver se o professor consegue aumentar o tamanho da letra aqui. Vamos ver. Legal, muita gente acompanhando a aula, hein? Bacana, né? Esse assunto, uso capião, gente, merecia uma pós, um curso forte. Nós tivemos durante um bom período, né, o próprio curso foi gravado dentro da UB, mas diante de tantas mudanças, precisavam sim de mais conteúdo, mais tempo para estudar. Então, trago para você aqui esse curso sensacional, completo de uso capião, a pós-graduação, fico muito feliz. Vamos lá. Gente, vamos estudar então. A uso capião no direito brasileiro, ela representa um instrumento de materialização, né, do princípio constitucional da função social da propriedade. E é um instituto que possui diversas modalidades, mais 36 espécies. O uso capião de servidão é uma delas, sendo, portanto, aplicável em diversas situações, com diferentes requisitos, ponto também, inclusive, de ordem temporal. Eu trago para você que ocorre o direito de uso capião, que é a forma originária de propriedade, quando tem posse pacífica no nome. No uso capião de servidão, é a mesma coisa, eu preciso desses requisitos. Né? Então, a uso capião em relação à servidão é uma forma originária de aquisição também, não apenas o direito de propriedade, mas também de eventual direito real. Servidão é um grande exemplo. Direito este que representado, sim, de diversas formas, né? Sendo como conteúdo essencial a dependência de um imóvel em relação a outra pessoa. Então, podemos trazer que isso traz um conceito real, na prática, como que é usado no uso capião de servidão. E aí podemos dizer que o uso capião de servidão é algo comum no âmbito rural e no âmbito também urbano. São ações que são cobradas de 15 até 25 mil reais, depende, claro, do valor do imóvel, a tabela da OAB fala de 10 a 20%, mas são ações cobradas, os honorários normalmente seguem essa linha de valores mínimos, porque são casos complexos, nem todo mundo faz. Muitos advogados, diferente de você que está acompanhando aqui, nem sabe que existe o uso capião de servidão, é uma legalidade, né? E muitas vezes eu não vou conseguir resolver no âmbito extrajudicial, administrativo. Então, a figura do uso capião e de direito real de servidão, elas combinam muito bem como metodologias para resolver um problema sério, né? Que é uma situação que eu preciso daquela servidão obrigatória, né? Então, isso é importante. A servidão, sim, é um direito real que recai sobre coisa imóvel, né? Impondo restrições em um prédio, em proveito de outro, desde que pertencentes a diferentes proprietários, que é chamado de servente. O prédio que suporta as restrições é o de dominante, nome dominante, que é aquele em favor do qual o primeiro proporciona a utilidade e funcionalidade da propriedade. Então, fica bem classificado dessa forma aqui também, tá bom? Nós já temos jurisprudência sobre o assunto. Hoje, a fundamentação que nós podemos usufruir, que as servidões podem ser constituídas por ato de vontade, contrato e testamento. Então, nós temos o fundamento no artigo 1378. 1378 é um artigo que não pode faltar se você assumir uma ação de servidão. E a aplicação da uso capião em servidões, nós podemos usufruir também do 1213 do Código Civil. O artigo 1213 do Código Civil dispõe que uma das formas originárias de aquisição de propriedade do direito real de servidão é o uso capião. Ou seja, o exercício incontestado
e contínuo de uma servidão aparente por mais 10 anos. Isso é o 1213, gente. Por mais 10 anos, nos termos do 1242, autoriza o interessado a registrá-lo em seu nome no registro de imóveis, valendo-se como título a sentença que julgar consumado o uso capião. Então tá aí, ó, é uma realidade. O 1242 da nossa legislação, também a legislação civil, também esclarece que se refere à modalidade ordinária de uso capião. Então os requisitos para usucapiar alguma servidão, em regra, são exercidos também com os requisitos posse mansa, pacífica, ius domini e posse ininterrupta, mas também é uma fundamentação que nós podemos usar, é uma realidade. A uso capião constitui como uma forma de aquisição de propriedade, materializando o direito de posse prolongada, e isso pode ocorrer com a servidão também, tá? Então fica bem aparente. Eu trago algumas doutrinas para você estudar. Você vai encontrar esse assunto no meu livro, As 36 Espécies de Uso Capião, da editora Mizuno, vai ser, já foi lançado. Você vai encontrar também na Lei 10.406, essa lei que trata muito bem, dentro do site do Planalto, você vai achar com facilidade. Dentro do curso de Direito Civil e Direitos Reais, da editora Juspod, também você vai encontrar, do Cristiano Chaves, você vai encontrar também menções sobre o uso capião de servidão. Então, nós temos a doutrina, de fato, conhecedora desse assunto, não é algo da cabeça do professor, da cabeça de alguém, é uma realidade. Depois fala que esse uso capião não é prático? Claro que é prático. Não é prático porque a gente não conhece, né? Agradeço a você que acompanhou a aula, um grande abraço e continue acompanhando as gravações das aulas aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.